Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Eve Gamer. Finalmente eu tô gravando um vídeo depois de quase um ano sem conteúdo. Então, eu vim aqui pra falar um pouco sobre esse tempo. Deu tempo até de eu aprender a programar, cara. Então eu fiz alguns jogos e eu tô botando aqui na tela agora o dia em que eu fiz um aplicativo de celular. Bom, então já de início eu coloquei o nome do aplicativo e fiz a tela de fundo, já que o aplicativo era um aplicativo de celular. Então eu comecei já com a parte difícil, que era fazer um aplicativo dentro do celular. Então eu resolvi colocar logo as configurações, porque é o básico que se pode ter no celular. Eu tive que dar uma mexidinha nele porque a imagem estava um pouco grande demais. Não foi muito assim, nada demais. Eu só posicionei ele direitinho, mudei o tamanho e daí estava tudo pronto para começar. Eu coloquei um evento de quando tocado ele ia mandasse uma mensagem que fosse das configurações, que sempre que fosse ativada, ele abriria uma página chamada configurações, que é só uma base. Então eu comecei já com o sprite da internet, que era uma das configurações. Fiz o primeiro sprite da internet, depois eu fui botar o nome e posicionar aonde ficaria. Depois eu só coloquei os eventos de quando você receber e gravar variável para sempre que fosse tocado ele definisse a variável net para poder, né, ativar a internet. E fiz os outros sprites. Depois ele ia gravar aquela variável no dispositivo e o outro botão ia fazer o reverso, um botão de ligar e desligar a internet. Então eu passei para o primeiro aplicativo, o Play Store. Sim, eu fiz a Play Store. Então eu posicionei, mudei a imagem, tamanho, fiz tudo. E como nada nessa vida funciona sem internet, então eu fiz uma mensagem de sem internet e com internet. Quando a internet fosse ativada, era para ele sair essa mensagenzinha, mas ainda assim estava mandando ela. E quando eu conectei e consertei, estava abrindo a Play Store tudo certinho. Então, o que eu ia fazer agora não era nada demais, eu só precisava fazer. Tá, eu tinha que fazer como salvar essa variável. Então, a variável da internet sempre ficaria ativa e seria desativada quando eu mandasse um evento de salvar. Então, eu fiz o primeiro aplicativo e foi o Subway Surfers. Tá, não foi o primeiro aplicativo, mas foi o primeiro download de aplicativo que tinha dentro do app. Então, eu mexi nele, mudei a imagem porque estava gigantesco. E depois dessa longa e mais outra longa speedrun que você tá vendo aí na tela, eu consegui arrumar, dar um jeito de fazer sprite de instalar e desinstalar. Então sempre estava ali aberto o Subway Surface e salvava a variável quando ele tivesse instalado. Eu tentei mudar a opção de quando ele aparecesse e escondesse, só que o botão de desinstalar estava sumindo sempre e eu tava com preguiça de arrumar isso. Cara, vou te falar que foi bem difícil. Então eu coloquei gravar variável no dispositivo para sempre que fizesse tal coisa, ele se eu saísse, ele gravava tudo que tinha salvo no meu telefone falso, né? Dentro do aplicativo. E quando a cena começasse, ele ia ler o fundo de tela, ia ler aquela mensagem. Ia sempre definir aquela mesma mensagem para zero. O que aconteceria porque ele não leu a mensagem ainda. E quando ele lesse, o aplicativo sempre ia estar instalado lá. Ai, cara, é difícil. Então, depois disso já estava tudo pronto, basicamente. Eu faltava fazer vários outros aplicativos, sistema de funcionalidade e tinha alguns bugs, claro. E, ai, cara, não sei nem explicar. Era uma coisa doida. Eu resolvi fazer um sisteminha de variável quando tocado. Só que agora no Subway de verdade. Ele ia iniciar uma cena nova, diferente. A cena do Subway Surfers, que seria o jogo. O que não foi muito difícil. O difícil mesmo foi fazer o jogo. Mas eu vou mostrar isso mais pra frente. Então, depois disso, quando ele fosse tocado, ele iniciaria uma cena especial.
que é a cena do aplicativo. Depois eu resolvi fazer mais aplicativos e como eu não tinha um sprite desse, eu resolvi fazer à mão. E esse foi o meu Spotify. Tá, eu sei que hoje em dia é normal ver as pessoas usando mais o Resso ou outros aplicativos, tipo YouTube Music Premium ou sei lá, cara. Eu sinceramente prefiro o Resso porque ele não buga diferente do Resso não. Prefiro Spotify, que diferente do Resso, ele não buga. Então, eu fiz o sprite dele, fiz um desenhozinho maneirinho, coloquei o nome e coloquei para quando ele for baixado. Eu só não fiz aquele mesmo sistema de quando a internet estivesse ativada e desativada. Eu tive que organizar ele para ele sempre ficar para trás, junto com os aplicativos normais, e atrás de todas as outras configurações, e principalmente atrás da Cell Phone Case, que era a configuração normal para que está em volta da tela para quando clicado ele fechar. É como fosse o botãozinho que tem no canto nos cantos inferiores e superiores da tela. Em cima são as configurações, embaixo é o botão de home, o botão de voltar e o botão das abas abertas. Eu acho que é esse o nome. Mas então tá. O aplicativo tava meio seco, sabe? Não tinha nada lá. E faltava fazer alguma coisa que ficasse maneiro. Então eu resolvi já colocar para ele sempre esconder quando a cena começasse. E quando eu fosse na Play Store, ele baixasse. Cara, mas isso tá muito idiota. Então eu tive que fazer um sistema básico, mas bem difícil, do Spotify de novo. Para quando ele recebesse a Play Store Open, que é a mensagem de que quando a Play Store estivesse aberta, ele mostrasse. E quando ele recebesse a mensagem da Cell Phone Case, ele fechasse, ou seja, escondesse. Ficou bem legal até aí. E quando ele fosse tocado, ele ia definir a nova variável música para 1, que é a variável do Resso. Spotify. Spotify. Eu vou ter que parar de falar isso, cara. E ele sempre tinha que gravar aquela variável e o fundo tinha sempre que ler a variável para saber se o aplicativo estava com o download já feito ou faltava desinstalar. Nele eu ainda ia fazer aquele sistema de sei lá, gravar variável, ler variável, mas até agora estava tudo bem. Então eu tive que fazer um sistema de quando variável tal se tornasse verdadeiro, ele fizesse isso. Pronto. Ele aparecesse. Então eu tive que voltar no Spotify do app da Play Store e colocar ele no lugar onde apareceu o ícone da Play Store, porque eu sabia que ele ia esconder. E quando eu abrisse a Play Store, taran, ia estar tudo certo. Então você perceberia a diferença. A variável já estava como gravar variável e ler variável. E eu tinha que fazer um sistema mais organizado, eu sei. Mas isso é muito difícil, eu resolvi fazer alguma coisa mais fácil. Um sistema só de copiar script e apagar script e mudar o nome da script. Você não deve saber o que é uma script, mas é o sistema básico de organização. Então, tá. Depois disso eu tive que fazer para ele ler e apagar variável toda vez que a cena começasse. E daí tava tudo certo. Eu tive que voltar lá no app do Spotify e quando tocado enviar Spotify. Ai, meu Deus do céu. E daí tava tudo certo. O Spotify, ele ia abrir quando eu tocasse o ícone do Spotify e abrir como se fosse um app em segundo plano. Ou seja, como os outros dois aplicativos que eu fiz, que fosse aparecer por cima de toda a tela. Então, quando eu tocasse para abrir o Spotify, ele sempre ia estar escondido, mas quando ele recebesse a opção de a opção de abrir Spotify, ele ia aparecer. E quando ele ia receber a mensagem de fechar aplicativo, ele sumiria. E tava tudo certo até aí. Mas foi mal. Tava tudo certo até aí, até eu ter que fazer a música em si.
Então eu lembrei que eu já tinha alguns ícones e músicas salvas, então eu resolvi pegar aquela música do pão, no pão. Não é essa o nome dessa música, é Dancing Chrono Remix, eu acho. Ele sempre ia ficar na frente da imagem e sempre ia estar com o tamanho definido, escondido e bem posicionado. E sempre que ele recebesse a mesma mensagem de abrir e fechar Spotify, ele ia aparecer e sumir. Sempre. O que foi até fácil de fazer. Mas eu tive que fazer um outro sistema também para ele iniciar o áudio quando ele fosse tocado. E qual áudio seria esse? Exatamente nenhum, porque eu não tinha a música dele. Então eu coloquei para a mensagem crono música. Ah, eu ia colocar mix, mas colocou mic. Então tá. Quando o fundo a tela de fundo recebesse essa opção de Chrono Music, ele iniciaria um som específico que eu ia adicionar. Lembre-se bem disso. Depois que eu fui procurar esse áudio, estava tudo bagunçado, então eu resolvi dar uma organizada depois de um tempo, mas não agora. Eu achei o remix do Chrono e estava funcionando direitinho. E sempre que ele iniciasse a cena, ele estaria escondido. E aí, ele faria exatamente isso. É isso aí, pessoal. O nosso Spotify estava funcionando. Finalmente eu não falei isso. Então, eu tinha que fazer o sistema para quando a internet tivesse tal, ele fizesse tal coisa. Mas até agora só a Play Store tinha essa opção. Porque tinha que duplicar todos os aplicativos e colocar nomes diferentes. E tava tudo funcionando até aí. Eu cortei a parte de quando eu fiz o Subway Surfers porque eu esqueci de dar play no vídeo. E também porque foi chato demais. Tá, o jogo tá uma bosta, mas valeu por isso. Como vocês podem estar vendo, todos os meus projetos aqui. E vamos lá testar o aplicativo Chular. E meu telefone quase cai. Então vamos ver. Opa. Download. Sair. Tá, desinstalar. Que? Tá, vamos ver. Vamos sair daqui. Tá conectado à internet? Deixa eu tentar desconectar a internet, Capitão. Tá conectado? Pronto. Nossa, cara, aqui tá funcionando direitinho. Agora se eu conectar, ele abre. O Spotify já tá aberto aqui. Deixa eu testar aqui. Tá. Ah, não. Não. Então. Não tá gravando o áudio dessa vez, porque da última vez que eu tentei fazer um vídeo, eu perdi o vídeo e o vídeo ficou todo estourado. E eu tô tendo que clicar na tela feito um maluco, porque eu esqueci de botar a opção de desativar a música. Ou seja, dar um pausa, ou sei lá. Agora eu tenho que abaixar o volume, porque senão vai ficar tocando pão, estourador no meu ouvido. Então tá certo, cara. O Subway Surf tá uma porcaria. Eu só tenho que ficar andando aqui e desviando de trem. Nem pra eu colocar a musiquinha, o boneco fica travadão aqui no meio, cara. Então é isso. Valeu se você viu o vídeo até aqui. Deixa o like, se inscreve no canal. E então, Eevee Gamer caindo fora daqui.